Chega à frente, por favor. Eu não gosto de trabalhar longe, eu gosto de trabalhar vocês perto. Eu gosto de olhar olho no olho. A gente capta o espírito, é ou não é? A gente capta o espírito. A gente tem a absorção do que Deus quer fazer, de acordo com o semblante das pessoas. Semblante. Vocês me dão ferramentas para trabalhar. Eu preciso ver o rosto de vocês para poder saber o que Deus quer fazer. Amém? Nós vamos entrar na presença de Deus agora. Vamos entrar, eu digo entrar na presença de Deus, porque quando nós, e somente quando nós elevamos os pensamentos a Deus, é que a gente entra na presença dele. Está entendendo? Por exemplo, Deus está em todo lugar, mas nem sempre a gente está na presença dele. Por exemplo, se você estiver num jogo de futebol, assistindo um jogo de futebol, Deus está em todo lugar. Ele está ali, mas você não está na presença dele. Entendeu? Porque você está pensando em outras coisas. Então, quando você eleva o seu pensamento a Deus, com o seu pensamento vai você. Aí você está na presença de Deus. Amém? Por isso é necessária a oração. Por que a gente tem que orar? Pedir a Deus algo que Ele sabe que a gente precisa. É para que a gente tenha dependência dEle, nós possamos entrar na presença dEle. Quando você diz, oh meu Deus, de qualquer forma, como você estiver, ó Espírito Santo, eu não mereço, eu estou em pecado e tal. Mas quando você faz isso, você está na presença dEle. Então tudo pode acontecer naquele momento. Amém? Lembra quando Jesus fala, quando orares, entre em teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, que em secreto teu pai te recompensará. Então nós vamos tirar uns momentos agora para falar com Deus. Você vai fazer do seu lugar um altar. Amém? Você vai fazer, nós vamos fazer, eu vou orar, você vai orar, nós vamos entrar na presença de Deus e buscar as respostas que estamos necessitando. Amém? Então, ainda que você não ore, mas se você não orar, fica mais difícil você concentrar a sua fé. Porque quando você, por questões de timidez, você não fala, você não está acostumado a fazer oração, aí você fica com a boca fechada, pensando, você não consegue manter o pensamento em Deus. Por quê? Porque o pensamento é incontrolável. É ou não é? Como é que você controla o pensamento? Pensamento vem, pensamento vai, é como o vento. Mas quando você fala, quando você diz, ó Deus, aí você dirige o seu pensamento. Ó Jesus, você pensa em Jesus. O Senhor disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Poxa, então você está o quê? Pensando em Deus, você está na presença de Deus. Porque você está dirigindo, monitorando os seus pensamentos. Por isso é importante falar. Se você fica calado, o pensamento fica solto. Mas quando você fala,
você orienta o seu pensamento. Amém? Compreendeu o que eu estou falando? Sim ou não? É claro que a gente precisa pensar para falar. Aqui embaixo, na terra. Mas com Deus, a gente tem que falar para monitorar, para controlar o nosso pensamento. Amém? Entenderam? Sim ou não? Então feche os seus olhos, você vai concentrar a sua oração em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido e amado, está escrito que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o teu ouvido para que não possa ouvir. Nós sabemos que não há méritos em nós. Somos míseros pecadores. Diante de ti, não há um justo sequer aqui da terra. Mas quando nós elevamos os nossos pensamentos a ti, nós elevamos a nossa fé em ti, a nossa confiança. Mesmo sabendo das nossas debilidades, fraquezas, erros e pecados, nós apelamos para o nosso Senhor Jesus para que nos dê condições de chegar diante de ti. Ó soberano de Israel, neste momento, nós chegamos a ti. Há pessoas caídas, há pessoas enfermas, há pessoas feridas, problemas mil, problemas econômicos, sentimentais, familiares, de saúde, opressão, depressão, enfim. Tu conheces cada um de nós. Tu conheces bem a nossa estrutura, meu Pai. Nós viemos a Ti em busca de ajuda. Porque se os teus ouvidos não estão surdos para ouvir, o Senhor nos ouve agora. Se as tuas mãos não estão encolhidas, elas estão estendidas para nós agora. Para nós e tantos quantos te invocam na sinceridade. Então agora mesmo estende a tua mão para resgatar essa criatura. Por exemplo, hoje o mundo festeja o Dia dos Pais. Então, meu Senhor, Dia dos Pais são todos os dias. Dia das Mães são todos os dias. Dia dos Filhos são todos os dias. Como todos os dias são os filhos, são os dias dos sofredores, porque todos os dias nós temos gente sofrida, gemendo, padecendo, aflita, desesperada, no fundo do poço, no fundo do inferno. Ó poderoso de Israel, o Senhor não nos chamou para que nós cultivássemos uma religiosidade, para que nós cultivássemos um louvor a Ti, simplesmente. Não, como alguém que está no fundo do poço pode te louvar, te exaltar e glorificar? É preciso que o Senhor estenda estas mãos,
estendidas para arrancar-nos, Senhor, aquelas pessoas que estão no fundo do poço, para que então elas naturalmente venham te glorificar. Ó poderoso de Israel, nós te invocamos agora, ó Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, ó Todo-Poderoso, Tu és grande e soberano de Israel, e só o Senhor é grande, e só o Senhor é digno, e só o Senhor é honrado. Então, meu Deus, nós te invocamos neste momento, venha ao encontro do teu povo, ao encontro da necessidade dessas criaturas que te buscam. Há outros que estão buscando aqui, meu Deus, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento da tua presença. Meu Pai, venha satisfazer a necessidade de cada um de nós, porque há dentro de cada um um sonho, um desejo, um pedido, um clamor, um desespero. O que nós temos que fazer para sermos atendidos? Ó poderoso de Israel, desça aqui agora, desça, meu Pai, na vida do teu povo e faça possível aquilo que até agora tem sido impossível, para que então haja salvação e consequentemente haja louvor natural ao teu nome. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus eu te peço, opera no meio do teu povo, aqui e agora, porque é como disse teu servo Davi: pela manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. Meu Pai, nós estamos então esperando a manifestação da tua glória, da tua mão poderosa. Venha ao encontro do teu povo, dessa criatura agora, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus aí onde você está, minha amiga, meu amigo. Abençoa, meu Deus, os pais, atendendo suas súplicas e gemidos. Esse chefe de família, que não vê a hora de trazer o pão nosso de cada dia para o seu lar, de trazer a direção, a paz. Ó meu Pai, venha ao encontro dessa criatura e de todos os seus familiares. Através dele, atinja todos os demais familiares, os filhos, os pais, os netos, todos os membros dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, minha amiga, meu amigo, converse com Ele aí agora. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então faça isso agora. Ó meu, toda parte. Ah, meu Pai, meu Pai, o Senhor mesmo nos tem convidado, dizendo: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Eu peço que neste momento, meu Pai, nesse instante, a tua soberana presença, a soberana presença do teu Espírito
venha envolver essa pessoa. E como a água de uma cachoeira que desce forte e não deixa nenhum espaço seco, essa água do Espírito Santo desça sobre essa pessoa neste momento. Venha lavá-la, purificá-la, venha libertá-la de todas as suas mazelas e calar os seus gritos de dor e calar seus gritos, seus gemidos de desespero. Ó meu Pai, nós estamos te pedindo, te clamando, porque sabemos que o Senhor é Espírito, e em Espírito estamos te pedindo, em Espírito e verdade. Então penetra o teu poder nesta vida, penetra, meu Deus, por dentro e por fora, faça-se de presente na vida dessa pessoa. Por favor, Espírito Santo, nós não estamos aqui para ficar contando histórias do que o Senhor fez no passado. Nós não estamos aqui para ensinar palavras que, como o vento, vão e vêm. Não, nós estamos aqui para profetizar as tuas palavras. O Senhor disse: profetiza a esses vossos secos. Meu Senhor, nós estamos profetizando agora que o teu Espírito venha realizar este milagre, venha limpar, meu Pai, venha fazer notória a tua presença na vida dessa pessoa. Ela não pode sair daqui hoje, meu Deus, da mesma forma como entrou. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma limpeza, tem que haver um derramamento do Espírito Santo sobre ela. Ela tem que sair daqui renovada, avivada, transformada. Ela tem que sair daqui, meu Deus, ao invés de gritar, de clamar, de gemer, ela tem que sair daqui com um sorriso nos lábios, com um grito de louvor, de adoração, de reconhecimento do que o Senhor tem feito, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Tudo foi feito mediante a tua palavra. Então, meu Pai, mediante a tua palavra, seja feita a tua vontade na vida dessa criatura agora. Mediante a tua palavra profética, meu Deus, venha manifestar a tua glória. Mas não pode essa criatura sair daqui da forma como entrou. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma resposta, tem que haver uma manifestação, porque nós não somos malucos de estarmos aqui clamando a alguém que não ouve, que não vê e que não dá resposta. Não, meu Pai, nós estamos falando contigo, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Tu disseste no passado para o teu povo: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. Ó meu Deus, nós estamos te clamando, nós estamos te pedindo. Então venha fazer, meu Deus, a obra do Senhor na vida dessa pessoa neste momento. Opera, meu Pai, opera uma libertação, uma transformação. Muda essa situação que aí está, porque se o Senhor não operar em nossas vidas, quem o fará? Onde nós vamos encontrar respostas que nós tanto necessitamos? Meu Deus, penetra então o teu poder, o teu Espírito penetra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço. Minha amiga, meu amigo, se você ainda tem dentro de si uma tristeza, coloque-a aos pés
do Senhor Jesus que está aí diante de você. Se por acaso você já está livre e dentro de você há um gozo, uma alegria, então dê a Ele o seu louvor, porque só Ele é digno dele e mais ninguém. Fique à vontade agora. Aleluia. Oh, meu Deus, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. A minha alma suspira A minha alma suspira pelos teus atos. Senhor dos exércitos, o pardal encontrou casa, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios. Pois um só dia, Senhor, nos teus valem mais que mil, valem mais que mil. O pardal encontrou casa, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu, eu encontrei teus altares, Rei meu. Pois o Senhor é sol e escudo, pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória, na graça e glória. Não negará bem algum, não negará bem algum aos que vivem corretamente, O pardal encontrou casa, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Rei meu e Deus meu, eu encontrei ó Espírito Santo. Eu tenho certeza, meu Senhor, a mais absoluta certeza da tua presença aqui no nosso meio. Algo fala forte dentro de nós da tua presença, Jesus, aqui. Contudo, isso ainda não é suficiente para nós. O que adianta a gente saber que tu estás presente aqui,
e a nossa vida continue a mesma coisa. Nós queremos mais de Ti, meu Senhor. Nós precisamos, nós dependemos, nós necessitamos. Então venha ao encontro dessa criatura que de repente disse: eu vou ver o que acontece nesse lugar. Porque eu já fui em tantos lugares, já bati em tantas portas, já pedi ajuda a tanta gente. Eu estou cansado de pedir, de clamar. Ó soberano de Israel, venha ao encontro dela e satisfaça-a com a resposta, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, uma palavra que sai da tua boca é capaz de transformar a nossa vida. Como o Senhor transformou, como o Senhor fez todas as coisas usando a tua palavra. Que essa palavra venha ao encontro desse clamor, desse aflito. É como diz a tua palavra: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Meu Deus, que isso aconteça agora. Essa palavra venha ao encontro dessa pessoa e haja livramento. Venha o teu livramento agora, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Graças a Deus. Eu queria fazer um convite especial para você. Domingo que vem, quando você vier, vamos fazer um propósito aqui especial. Você vai vir e desde meia-noite de sábado para domingo, desde meia-noite em diante, você vai vir em jejum. Em jejum de palavras. Não apenas o jejum do café da manhã, mas também o jejum de palavras. Você não vai cumprimentar ninguém, tampouco vai responder às pessoas. Quando as pessoas falarem com você na sua casa, você vai fazer isso. Elas não vão entender, mas não importa, não precisam entender não. O importante é você. Amém? Se as pessoas vão entender ou não, se elas vão ficar futucando, você vai continuar calado. Se você quiser, isso não é obrigatório. Ninguém vai fazer isso por obrigação. Mas um voto que você vai fazer para que, quando você chegar aqui, nós vamos, nesse mesmo espírito, você vai vir aqui, chegar aqui diante do altar, e a primeira palavra que você falar vai ser Jesus. Amém? Sua primeira palavra nesse dia vai ser aqui no altar, dirigindo a palavra a Jesus. Amém? Ninguém é obrigado, e ninguém vai ficar se culpando porque falhou, esqueceu. Mas se você não esquecer, se você quiser, se você estiver disposto, vamos fazer isso para domingo que vem. Amém? Vamos, por favor, abrir a Bíblia aí em
Romanos capítulo 8. O livro de Romanos 8. E a partir do versículo 7. Diz assim, Romanos 8, aliás, a partir do versículo 6. 8 e 6. Diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito, espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, o pendor do espírito para a vida e paz. Pendor para a carne é a tendência para os sentimentos do coração. Pendor para a carne é pendor para os desejos pessoais, as vontades pessoais. Quando nós insistimos em atender aos caprichos da nossa carne, ou, em outras palavras, quando nós insistimos em atender aos caprichos do nosso coração, então isso tende para a morte. Os caprichos do coração tendem para a morte. É simples você entender isso. Quantos casamentos são feitos na base do coração? Todos eles. E quantos permanecem? Então o coração é desesperadamente corrupto. O coração é desesperadamente corrupto e enganador. Ele engana, ele ilude, ele faz a pessoa tomar a decisão que acha que é certa, a decisão que ele tem certeza, dá certeza de ser a decisão certa, mas no final é uma decisão errada, porque são coisas da carne, coração, carne, vontade própria, tudo é a mesma coisa. Mas a do Espírito, quer dizer, quando fala os pensamentos do Espírito Santo, dizem respeito aos pensamentos, ao raciocínio, segundo a palavra de Deus, ao raciocínio, aos pensamentos, segundo a palavra de Deus, não aos raciocínios segundo o mundo, segundo a filosofia do mundo, mas segundo os pensamentos de Deus. E eu queria que você soubesse uma coisa: Deus se torna fraco para com aqueles que não dão atenção à sua voz. Deus é fraco para com aqueles que resistem aos seus pensamentos. Por outro lado, o diabo se torna forte para com aqueles que dão ouvidos à sua voz, que obviamente fala ao coração, instrui o coração. O diabo é quem instiga o nosso coração ser inclinado para determinadas coisas que vão, obviamente, trazer a morte. Então, aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: a tendência da carne, quer dizer, da vontade do coração, dá para a morte. Mas o do Espírito
tendência para o espírito, quer dizer, para as coisas de Deus. Quando você investe nas coisas de Deus, quando os seus pensamentos são voltados para Deus, então você investe na sua vida. Você investe na sua vida. É simples você entender isso. Se você assiste filmes de violência, você se torna violento. Ou não é? Sim ou não? Vou falar outra coisa. Se você assiste filmes românticos, você fica romântico. Sim ou não? Depende do que você assiste, do que você vê. O que nós vemos enche o nosso coração e traz uma reação de acordo com o que nós assistimos. Então, os nossos olhos trazem informações para o nosso coração que impõem a sua vontade, é a inclinação para a carne. Por outro lado, se nós investimos nos pensamentos de Deus, se nós lemos a Bíblia, é por isso que Deus fala para a gente estar lendo a Bíblia, meditando na palavra dele, para que nós possamos receber sabedoria que vem de Deus. Porque ele, como pai, quer o melhor para nós. Ele é pai, como nós somos pais, e queremos o melhor para os nossos filhos. Então ele nos dá a palavra, que vai nos dar sabedoria, para saber tomar a decisão certa, para escolher a coisa certa. É isso que vai acontecer. E quando nós ouvimos a palavra, o conselho de Deus, os conselhos de Deus, e praticamos-los, então nós vamos colher os frutos dessa obediência. Compreende o que eu estou falando? Que no fundo, quer dizer o seguinte: é a mesma coisa, você chega para o seu filho e diz assim: filho, não ande com esses rapazes aí, porque não são bons elementos, eles vivem uma vida irregular, então você evite esses garotos. Mas o seu filho diz: não, eu gosto deles, eles são meninos bons, enfim, eu gosto deles. Então, o que vai acontecer? Aqueles rapazes vão acabar levando o filho para o caminho do mal, porque o filho desobedeceu o pai. Não é assim? É ou não é? Não é o que diz o ditado popular? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. É verdade. Então, Deus também, na pessoa do Espírito Santo, dirige o seu povo, os seus filhos, de acordo com a sua palavra, com os pensamentos dele. Então, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que é a palavra dele, e obedecemos, nós estamos plantando para o futuro, nós estamos investindo no nosso futuro. E, obviamente, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vivemos uma vida disciplinada. Vida disciplinada. Isto é, eu não vou em tal lugar porque aquele lugar ali não é um ambiente meu, não é um ambiente propício daqueles que são de Deus. Então eu vou evitar aquele lugar. Quer dizer, no fundo, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou disciplinando a minha conduta. E, obviamente, eu vou colher os frutos dessa disciplina, porque você sabe que a disciplina é justiça. Se eu, ao contrário de ouvir a palavra de Deus, dou vazão às inclinações do meu coração, porque o meu coração quer entretenimento, o meu coração quer satisfação. Então, obviamente, eu vou colher os frutos dessa desobediência.
Então, nesses lugares, nesses ambientes hostis à obra de Deus, à fé cristã, eu vou cair na gandalha e, obviamente, vou colher os frutos disso aí. E quem escolhe? É você. Você que escolhe a sua vida, o seu futuro. Sou eu que escolho o meu futuro. É questão de inteligência. É questão de inteligência, de sabedoria. Tudo bem, quando a pessoa é criança, ela não sabe o que escolher certo. Mas, se essa criança é educada, disciplinada de acordo com a palavra de Deus, então ela vai colher os frutos dessa obediência, se obedecer. Então Paulo fala, o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então ele continua dizendo aqui, por isso o pendor da carne, o quê? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quer dizer, se a pessoa não está sujeita à lei de Deus, à palavra de Deus, à disciplina de Deus, como Deus vai agir na vida dela? Como? Então Deus se torna impotente na vida dos desobedientes, dos rebeldes. Ele se torna incapaz na vida daqueles que rejeitam os seus conselhos. Da mesma forma como nós. Nós podemos ter todo o poder, o dinheiro do mundo, mas se os nossos filhos não quiserem obedecer a nossa palavra, o que vai adiantar esse dinheiro todo? Nada. Se os filhos não ouvem os nossos conselhos, o que a gente pode fazer? Nada. A gente fica impotente. Ou não é? Você só pode ajudar o seu filho quando o seu filho vem caído, prostrado, olha, desesperado, em prantos, em frangalhos, e pede ajuda. Meu pai, me ajuda porque eu estou precisando. Aí sim você pode ajudá-lo, porque aí ele está numa situação de ouvir e obedecer. Mas enquanto isso, nós não podemos fazer nada. E Deus também se torna impotente diante dos problemas que as pessoas apresentam, quando não ouve a voz dele. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, Paulo está falando com quem? Com os cristãos de Roma, naquela altura. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Eles estavam na fé cristã. Eles tinham se convertido à fé cristã. Eram pagãos, mas tinham se convertido à fé cristã. Então Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós enfatizamos o Espírito Santo, você receber o Espírito Santo, você ser batizado com o Espírito Santo, você buscar o Espírito Santo, você lutar por isso, sobre todas as coisas. Eu sei que todos temos problemas, mas qual o maior problema seu? O maior problema seu não são os problemas econômicos, os problemas de saúde, o problema familiar. Não, o maior problema que você tem, se você não tem o Espírito Santo, o maior problema que você tem é a falta do Espírito Santo. Então você tem que investir, você tem que buscar, você tem que trabalhar em cima disso, você tem que lutar, você tem que martirizar a sua vontade, quer dizer, a sua carne, você tem que controlar-se a si mesmo, você tem que negar a si mesmo, sacrificar o seu eu, para que você possa receber o Espírito Santo. Se você não fizer isso,
não vai haver derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é por exemplo, eu gostei dessa palavra, eu quero receber o Espírito Santo, é uma boa ideia. Aí você vem na igreja para receber o Espírito Santo. Então você vem na quarta, você vem no domingo, nesses dias você está aí desejando o Espírito Santo. Mas nos outros dias, você continua vivendo de acordo com a sua carne, de acordo com a sua vontade. Então como é que o Espírito Santo pode vir em você? Não pode. Não pode. Porque você tem que trabalhar, lutar todos os dias, 24 horas por dia, negar a sua própria carne, para que então você esteja preparado para receber o Espírito Santo quando vier na igreja. Entendeu o que eu estou falando? A sua busca do Espírito Santo não pode ser apenas na igreja. Não pense que você chegar aqui e falar, ó Deus, ó Jesus, Senhor, eu quero o teu Espírito, isso vai acontecer automaticamente. Não, você tem que vir trabalhando em cima disso. Por exemplo, você quer o Espírito Santo, receber o Espírito Santo para domingo que vem, então essa semana você determinar, não, essa semana eu vou lutar para que não venha satisfazer a minha carne, para que domingo eu possa receber o Espírito Santo. Então, essa semana eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Aquilo que eu gosto de fazer, eu não vou fazer. Então, você investiu essa semana. Então, domingo que vem, você recebe o Espírito Santo. Mas se você não receber o Espírito Santo domingo, é porque você não foi preparado, você não estava preparado. Então, você vai continuar nessa corrente de não fazer a vontade da sua carne. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Eu estou falando isso para o seu próprio bem. Se você quiser fazer, amém. Se você não quiser fazer, o problema é seu. A vida é sua, não é minha não. Desculpa lá, se você se sente ofendido, mas essa é a realidade. Nós estamos mostrando para você o caminho. Agora, se você não quiser, paciência. A vida é sua. A colheita amanhã é sua, não é minha. Se você quiser ter a salvação, se você quiser garantir a sua salvação, você tem que receber o Espírito Santo. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não é dele, mesmo frequentando a igreja, mesmo sendo um oficial da igreja, pode ser pastor, pode ser obreira, pode ser o que for, se não tem o Espírito Santo, não pertence ao Senhor Jesus. Mas eu dou minha oferta. Você pode dar toda a sua vida, você pode dar tudo que você tem. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada, você é vazio, você é pobre, miserável e nu. Por isso, é importante que haja esse desprendimento. E as pessoas que recebem o Espírito Santo são aquelas que são sinceras. Ó Deus, eu estou no pecado, mas eu não quero esse pecado, eu não quero viver essa vida. Por favor, me ajude, me liberte, tira de mim esse peso. A pessoa então busca, ela deseja, ela almeja, ela investe, ela luta, ela geme, ela sacrifica a sua vida, ela sacrifica a sua vontade, mas em compensação ela recebe, porque ela está buscando as coisas de Deus. Eu queria fazer uma oração em favor das pessoas que estão aqui, que dizem assim, bispo, eu quero o Espírito Santo, eu quero fazer um pacto com Deus esta manhã. Fazer um pacto. Eu quero entregar minha vida. Eu me comprometo deixar a minha carne de lado, as minhas vontades de lado, os meus erros, os meus pecados. Eu começo a viver a partir de agora. Eu quero começar uma nova vida com o Senhor Jesus. Se você quiser, vem aqui na frente, eu vou orar para você. Pai, eu vim aqui através desta oração. Ofereço ao Senhor
este meu coração. Oh meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofrer. Por mim, o meu Jesus, por mim, o meu Jesus, te amo, Deus. Recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. Amém. Olhe para mim. Não é bonita a música? É ou não é? A gente fica assim, puxa vida, te amo, Deus. E até a gente sente aquela, puxa, que legal, amor, que eu te amo, Jesus. Parou a música, esfriou. É ou não é? Acabou a emoção. Agora estamos no seco. É ou não é? Cadê a emoção? Cadê o coração? Cadê aquele gesto? Acabou. É ou não é? Sim ou não? Quer dizer, no calor da emoção, você faz gesto, Senhor. É igual quando está namorando, né? Sim ou não? Quando está namorando. É ou não é? Mas eu vou dizer para você uma coisa, dar um segredo, uma dica para você. O diabo só tem poder na vida daqueles que não pensam, que não usam a cabeça, que não raciocinam de acordo com a palavra de Deus. Entendeu o que eu estou falando? O diabo prevalece dos fracos. Fracos são aqueles que não pensam, que não raciocinam. Fracos são aqueles que usam a carne ou o coração. Mas quando a pessoa usa a palavra de Deus, o diabo é fraco. Amém? Quando você usa a palavra de Deus, você é forte. Você é irresistível. Amém? Você é inabalável quando você usa a palavra de Deus, porque são os pensamentos de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, se você anda no caminho certo, no caminho da justiça, você pode ter certeza que o diabo vai fazer tudo para você desviar o seu rumo. Mas se você for perseverante, Deus vai honrá-lo. Amém? Porque Ele é justiça. Agora, se você não for perseverante na justiça, aqui é o caminho do mal, aqui é o caminho do bem. Se você anda no caminho do mal, o que você espera? O que você pode esperar da vida? Sorte? Você pode ter toda a sorte do mundo, mas vai para o inferno. E vai viver o inferno. Agora, se você anda no caminho da justiça, do que é certo, então você pensa, você raciocina. E então você tem a mão de Deus que vai lhe amparar. Amém? Aceitar Jesus, fazer pacto com Jesus, é fazer pacto com a justiça. Deixar a injustiça, deixar o pecado e começar a viver uma vida reta diante de Deus. Amém? E isso é você que tem que agir. Ninguém pode fazer isso por você. Deus não pode fazer isso por você. É você que tem que fazer por si próprio. Amém? Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos em favor dessas pessoas que estão aqui no altar, fazendo um pacto contigo, entregando suas vidas para ti. Eu peço, Espírito Santo, venha abraçá-las, guardá-las, venha inspirar. A gente fala alguma coisa, mas há outras tantas coisas que precisam ser ditas e que eu peço que o Senhor venha orientá-las, que o Senhor venha inspirá-las, que o Senhor venha guardá-las, protegê-las,
para que elas então venham agir de maneira de acordo com a tua palavra, e então colher os frutos dessa obediência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Entendeu? Não basta você crer em Deus. Você crê em Deus, mas anda no caminho do mal. O que adianta essa crença em Deus? Sim ou não? Você crê em Deus, mas vive no adultério, na prostituição. Quem é que vai te livrar do poder das trevas? Entendeu o que eu estou falando? Se você crê em Deus e anda de acordo com a justiça dele, de acordo com a palavra dele, então você tem a proteção dele. Do contrário, nada adianta você crer em Deus. Entendeu o que eu estou falando? Amém? Senhor, incline-se o meu clamor, necessitado sou, venha me socorrer, guarda minha alma, pois sou fiel a ti, salva os teus servos, tu és nosso Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus. Louvar-te-ei, meu Deus. Enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Une meu coração. Une meu coração ao teu coração. Graças a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Meu Pai, no passado, Abraão abençoou Isaque. Isaque passou a bênção para Jacó, que mais tarde veio a ser Israel. E depois Israel passou a bênção para os seus filhos, os 12 filhos que vieram tornar-se as 12 tribos de Israel. E dentre essas tribos nasceu a tribo de Judá, veio nascer o teu filho Jesus. Jesus, oriundo da tribo de Judá, veio ao mundo e abençoou os seus discípulos. E os seus discípulos aos seus discípulos. E assim sucessivamente. E essa bênção chegou até nós. Portanto, na autoridade que o Senhor Jesus nos deu, e na unção do Espírito Santo, nós abençoamos este povo, esta gente. Eu abençoo essas criaturas. Eu tenho fé para determinar a tua bênção na vida de cada uma dessas pessoas. Todas elas, meu Pai, todas elas sejam abençoadas. Eu me coloco no lugar de Abraão e este povo, como Isaque, eu abençoo este povo. Eu me coloco no lugar de Isaque em relação a Israel. Eu abençoo este povo. Eu me coloco no lugar de Israel quando abençoou os seus filhos, seus 12 filhos. Eu os abençoo também, meu Pai, nessa autoridade. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eis aí vos dei autoridade. Então, com essa autoridade, meu Senhor, eu abençoo este povo. Ele seja próspero, ele seja rico, rico mesmo, meu Pai. Não apenas da tua graça, não apenas do teu espírito, mas também das bênçãos econômicas. Porque, meu Pai, nós temos um espírito, nós temos uma alma, mas também o espírito e a alma não podem viver sem um corpo.
Então nós precisamos alimentar esse corpo, essa carcaça. Então eu abençoo esse corpo, essa criatura seja abençoada, seja abençoada. Você seja abençoado, você seja abençoado. E nem o inferno inteiro pode impedir essa bênção de chegar à sua vida agora, à sua casa, à sua família, ao seu lar, aos seus familiares, aos nossos familiares. Sejam abençoados. Nós abençoamos com toda a nossa força, com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, em o nome do Senhor Jesus Cristo seja abençoado. Meu Pai, o Senhor nos tem dado o nome de Deus, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. 3 bênçãos. A Trindade Santa, o nome de Jesus, a palavra de Jesus e o Espírito de Jesus. Essa Trindade venha sobre essa criatura. Ela tome a Trindade Santa como a sua armadura, desde agora e para todo sempre. Para todo sempre. Ela seja forte, ela seja resistente, ela seja invencível, ela seja abençoada. Meu Deus, o Senhor me chamou, não foi para pregar a palavra de vento, mas para abençoar o teu povo, para fazer uma nação, para fazer nascer um exército de valentes. Então, meu Pai, seja este povo abençoado, e onde quer que essa palavra chegue, através do rádio, da televisão, chegue a bênção que nós determinamos para este povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem digam amém. Eu tenho certeza que você recebeu isso. Você crê? Você crê? Eu tenho certeza. A Bíblia diz que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito, e ele confirmou com o meu espírito. Confirmou com o seu? Amém, graças a Deus. Olha, domingo que vem, todo mundo em silêncio, sem uma palavra, em jejum, de comida, de café e também da palavra. Amém? Vai ser diferente. Deus abençoe, um bom dia em nome de Jesus.